Hoje, o grande desafio, para mim, assim, é esse tema, e de suma importância, cuidar da casa comum por uma cidade sustentável, construir uma nova cidade sem exclusões, solidária e comprometida com os pobres. Queria, primeiro de tudo, trazer do lugar que eu falo. Eu sou do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, é onde eu tenho uma atuação mais cotidiana, é uma entidade que foi fundada em 1988, foi o ano também que eu lembro que participei com a Cecília no curso de verão, a gente era responsável pela liturgia, e foi um momento também de muito fortalecimento. Então, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos é uma entidade que atua aqui em São Paulo, os segmentos sociais mais excluídos. E quando eu falo em nome de tantos trabalhadores que constroem o Centro Gaspar Garcia numa construção da justiça social. Porque é uma entidade que trabalha com a população excluída, trabalha com aquelas famílias que estão sofrendo despejos, com conflitos fundiários e que cotidianamente, por injustiça do judiciário, por interesses do mercado imobiliário, são desalojadas e despejadas de suas casas. Também a gente atua com os trabalhadores ambulantes, que, para poder sobreviver, levar uma pequena renda para a família, ela sofre violência nas ruas, sofre violações, extorsões, para poder construir uma condição mais digna para a sua família, de um trabalho árduo. Trabalhamos também com a população em situação de rua, a população violada totalmente da sua dignidade humana. E não só é violada por falta de acesso aos seus direitos, mas é violada pelo próprio Estado, que ainda agride. E também nós trabalhamos com as questões da violência policial, violência que é institucional, mas também vários tipos de violência dos direitos humanos. Então, é nesse contexto que no cotidiano que a gente vê é despejos, violência, extorsão, violências gratuita, simplesmente porque a pessoa é pobre ou porque é negra, violência contra as mulheres. Então, é nesse desafio que a gente tem, cada dia mais, buscado compreender mais, e compreender e se fortalecer. É nesse sentido aqui que eu venho também compartilhar com vocês os grandes desafios que vivemos. E, nesse contexto todo, com tantos desafios que nós vivemos, estamos no momento da pandemia. A pandemia chega, e chega também de muita violência. Violência porque, de uma forma abrupta, ela não só mostrou todas as contradições que existem nas cidades brasileiras, contradições no sentido do resultado das desigualdades sociais que são construídas cotidianamente, mas também atingiu de forma mais grave a população mais pobre. Agora, quando nós estamos discutindo a questão da exclusão na cidade, as desigualdades urbanas, não é de hoje também. E também não é um novo voltar ao normal que teria resolvido, porque a pandemia não trouxe os problemas, ela só mostrou as consequências dos problemas. Então, nesse sentido, é importante a gente começar, então, a olhar a cidade. Como dizia o professor Flávio Vilaça, as cidades são os grandes ninhos, são grandes ninhos construídos de uma forma coletiva, com muitas mãos, mas a partir dos interesses econômicos, das necessidades e das resistências. Mas agora, só para a gente pensar aqui, quando a gente diz é produzida coletivamente. Isso é verdade, porque desde o pedreiro que constrói a coisa, quem pagou, quem comprou o terreno, o Estado, todos fazem parte dessa construção. E a maior gravidade é que as cidades, em sua maioria no Brasil, são construídas e ela tem que ter um modelo de expansão conforme os interesses econômicos. É lógico que a população pobre, conforme a necessidade e resistência, vai se adequando nesse grande ninho. Esse grande ninho que é parte da nossa casa comum.
mas que tem uma outra lógica. E só para a gente ver que 85% dos brasileiros vivem nesse ninho que são chamadas cidade. Agora, em tudo que prevalece os interesses econômicos, nós temos destruição de vidas e destruição do meio ambiente. Nós não temos casos e situações nenhuma onde o interesse econômico prevaleceu, que não houve destruição de vida e não houve destruição do meio ambiente. Então, a partir desse início aqui, eu posso dizer que as cidades não são solidárias e não são comprometidas com os mais pobres, porque as cidades são a expressão física e concreta das contradições da desigualdade urbana no Brasil. E aí só queria mostrar por que eu digo que a cidade não é solidária com o mais pobre e não é comprometida com os mais pobres. Um primeiro exemplo que eu queria dar é da população em situação de rua. Quando a gente olha na leitura ideológica de como essa população é tratada como se fosse nóia, lixo, ou vagabundo, mendigo, todas terminologia de desprezo. Essa população é tratada pela ideologia predominante com a ideologia de desprezo. E quando a gente olha, mesmo na área social, de pessoas preocupadas, é muito comum a pergunta: dá para recuperar alguém? Então, elas são vistas como irrecuperáveis. E quando a gente olha no ponto de vista urbanos são indesejáveis urbanos. E também, se a gente olhar uma outra realidade, a questão que foi geradora de muitas contaminações e morte devido à Covid, é as condições de habitação. Nós temos cerca de 8 milhões de famílias que não têm moradia adequada, ou porque tem um custo excessivo no pagamento com a despesa da moradia, com a habitação, ou habitações de extrema precariedade. Então, o nosso déficit quantitativo de habitação são de 8 milhões de novas unidades que precisaríamos. Mas também nós temos um déficit que é qualitativo, 15 milhões de famílias vivem em moradias que não precisaria ser reconstruída, mas precisa ser readequada, ou porque não tem saneamento, ou porque o abrigo não está totalmente adequado, ou porque é atingida pelas inundações, ou por falta de infraestrutura e outros serviços. Então, nós temos uma parcela de 23 milhões de pessoas que não moram de uma forma adequada. E a gente sabe que a Covid atingiu principalmente essa população. Quando a gente olha os índices dos homicídios que atingem os brasileiros nas cidades, em 2017 nós tivemos mais de 63 mil homicídios. Depois, de 2018, 57 mil, e 2019, conforme os índices, 50 mil. Nós, às vezes, acostumamos tantos com os dados que naturalizamos, mas isso é grave, gente. E, principalmente, ainda atinge jovens de 15 a 29 anos, e 76% são negros. Se a gente pensar, são mais de 150 assassinatos por dia. Seria, cada 2 dias, um Boeing caindo. Imagina se caísse no mundo 180 Boeing no ano. Que impacto teria? Mas parece que toda a vida continua como se continuasse igual. E parece que 60 mil vidas não tivessem nenhum valor. E a gente sabe que é desvalorizada, é um fato que acontece. É triste, mas é verdade. E isso também é construída de forma estrutural e institucional. Só no primeiro semestre do ano de 2020, 3.148 pessoas foram assassinadas pela polícia. E 103 policiais foram assassinados. E quando você olha quem são esses policiais, também são policiais pobres. E nós tivemos, só no primeiro semestre de 2020, 1.890 mulheres assassinadas, feminicídio, sendo que 73% delas são mulheres negras. E dezenas de pessoas, entre crianças, mortas por bala perdida. O que é isso, gente? Tantas mortes, não existe guerra, não existe lugar nenhum como se morre tanto. E isso tem muito a ver com a questão urbana. Não é porque morre, não.
quando você vai ver aonde acontece, são áreas segregadas, áreas sem infraestrutura, áreas que não têm, por exemplo, iluminação adequada, e uma série de questões, não tem lugar de lazer para os jovens, não falta todos os tipos de serviços necessários. Aí, então, tudo isso que eu estou dizendo é uma questão urbana e que revela a nossa realidade e as contradições geradas principalmente pela desigualdade. Um outro aspecto que eu queria trazer, quando a gente está dizendo da cidade, é a questão do saneamento. Saneamento básico, que é no sentido mais amplo, que é a questão da água, do esgoto, coleta de lixo e ambiental. Nós temos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Logo que iniciou a pandemia, a Universidade Federal do ABC, articulada com várias entidades nas quais a gente participou, que foi a discussão da emergência de água potável. A população em situação de rua, nos primeiros momentos, não tinha água potável para beber. Não era nem só para higienização. Então, nós temos um grave problema da questão da água potável. E mais de 100 milhões de pessoas no Brasil vivem sem coleta de lixo. E, com isso, 15 mil pessoas são internadas, morrem por causa da falta de saneamento, e 350 mil são internadas por ano no Brasil devido à falta de saneamento. Nós temos, por exemplo, também olhando na região norte, os indígenas que são expulsos das suas terras, terras centenárias, por pressão, por interesses econômicos, do agronegócio, das mineradoras, quando vão para a cidade, que já era difícil o reconhecimento como indígena, perde todos os direitos como os indígenas, e não são reconhecidas a sua cultura, não são reconhecidas a educação e a saúde. Então, sofre a perversidade de ser expulso e a perversidade no tratamento quando chega nas cidades. E um outro exemplo dessa contradição, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a média de expectativa de vida nos bairros de classe média alta e rica é de 80 anos, enquanto que nos distritos periféricos é de 56 anos. A diferença é de 23,7 anos, 24 anos de diferença de expectativa de vida. E, às vezes, numa mesma região, na zona sul de São Paulo. Só que quem mora numa situação mais segregada tem uma expectativa de vida muito diferente. Se a gente for comparar essa diferença, compararia entre os países mais ricos e os países mais pobres. Então, a gravidade que é a desigualdade. Então, nós temos esse desafio dessa grande contradição, que a vida da população mais pobre é totalmente desvalorizada, não é reconhecida como ser humano. Agora, quando você vê as periferias das cidades expandindo, mesmo nas cidades pequenas, hoje cada vez mais, é só ter uma acumulação de pessoas crescendo o número de pessoas, o que chega primeiro? Chega o McDonald's, chega a Casa Bahia, chega o mercado, tem as grandes redes, mas o que não chega são serviços públicos essenciais, a cultura, o lazer, a educação de qualidade, a saúde. O que a gente pode entender com isso? Se essa população é tratada como descartável, de certa forma, pelo Estado e também, estou dizendo parte do Estado, né, que não os reconhece, mas parte da sociedade, mas elas são vistas como consumidores. Quando a gente está discutindo esse tema da casa comum e da questão do compromisso com os pobres, e para construir uma nossa cidade, nós temos um grande desafio, que é uma luta. É a luta da vida contra a morte. É a afirmação do valor da dignidade de cada pessoa que está em situação de pobreza, de vulnerabilidade, contra a morte. É esse desafio. A perversidade maior de tudo isso é a naturalização e ainda a culpabilização em relação aos mais pobres. Nós temos uma construção histórica, estrutural, que gerou toda essa situação, que eu vou poder falar um pouco rápido aqui com vocês, mas que tem todo um trabalho ideológico de naturalização e de culpabilização ainda dos pobres. Por que a culpabilização? Porque o culpado não tem força para lutar. Então, tem toda uma estrutura para poder
ainda as pessoas poderem se conformar com essa situação aí. Agora, o problema ele é grave, ele é estrutural, ele vem sendo construído há muitas décadas e séculos assim. Eu queria dar um exemplo, por exemplo, um referencial do problema urbano. Por exemplo, que é uma das raízes, talvez, maiores da questão da terra e também de toda essa discriminação em relação à grande parcela da população. É a Lei de Terra 601, de setembro de 1850, que, com toda a discussão e que vinha as pressões internacionais contra a escravidão, o fim da escravidão no Brasil, os grandes latifundiários se juntaram e produziram a Lei de Terra de 1850. E aí, quando aprovaram essa lei, que no primeiro capítulo diz que será criminoso quem ocupar uma terra e será preso, perderá todas as benfeitorias e também pagará uma grande multa. Porque até antes dessa lei, a terra era um bem comum. Conforme se precisasse para plantar, você tinha que reconhecer, dizer o que ia plantar, fazer o financiamento, e cada família, cada comunidade. E também na cidade, a terra não tinha valor. Mas os grandes, vendo que, se eles perdessem essa mão de obra escrava, eles não teriam como produzir. Então, construíram a Lei de Terra, número 601 de 1850, onde, a partir daquela data, a pessoa que ocupar uma terra seria criminosa. Terras devolutas, terra da sesmaria. Então, o que acontece? À medida que é aprovada, inclusive, só para reforçar que tem advogados também, que tem um artigo que diz que se o juiz que não cumprir e for benevolente em relação a isso, ele poderá também pagar a multa. Então, só a pressão ainda que se fosse pressionado. E aí, quando acontece isso, eles falam, então agora pode dar libertação dos escravos, porque se eles quiserem sair, deixarem de ser escravos e for para uma terra para trabalhar, eles vão ser presos, vão pagar multa e vão ser criminosos. Então, a partir dessa data, a terra passa a ser uma mercadoria valiosa. E, com isso, os escravos, que eram até então escravos, não tinham alternativa. Então, em vez de chamar escravos, passaram a ser mão de obra barata. Aqui talvez seja uma base da toda continuação da concentração de terra, mas do racismo estrutural que prevalece nas cidades brasileiras até hoje aqui. Agora, então, essa população que é expulsa por uma questão da terra e por uma questão também, que eu disse, de todo um racismo estrutural que foi criada e que de uma libertação que nunca houve. E essa população vem para a cidade. Agora, como que ela é recebida nesse processo na cidade? Não há investimento em serviço público para receber essa população que chegou em grande número. Os trabalhadores não foram preparados também para acessar o novo mercado urbano, eram todos de mão de obra, não receberam escolarização. Os investimentos públicos, mesmo nas cidades, conforme foram crescendo, foram sempre direcionados conforme os interesses privados. A gente olha as linhas de ônibus que foram criadas conforme o terreno de alguém, conforme outra coisa, e mesmo até hoje são as PPP, parceria público e privada, que revela tudo isso. Nós temos a mercantilização e especulação imobiliária. E, então, nós temos, na produção da cidade, se teve toda a expulsão, e também a falta de estrutura, a disputa para morar na cidade. O capital imobiliário, quando eu digo capital imobiliário, é uma coisa mais complexa, mas o Estado, que é representado pelo Executivo, Judiciário e Legislativo, é que vão compondo a direção, e os pobres vão pegando as sobras nessa cidade conforme pode, porque a terra custa muito. Então, a produção da cidade, é importante que a gente ressalva, é um processo de luta de classe, porque é de interesses diferentes, de interesses motivadores e de lugares contrários. E que é muitas vezes uma luta de classe silenciosa que acontece na produção da cidade e que muitas vezes a gente não percebe, parece natural, parece que é natural que a empregada morasse tão longe, mas isso não é natural. Que as pessoas peguem 3, 4 horas de ônibus, isso não é natural, isso é uma construção que produz essa cidade.
o que é o direito à cidade? O que é uma cidade comprometida com o mais pobre, que a gente tem como nosso tema? Então, de forma simples, a gente poderia dizer que era todos poderem usufruir pelos bens produzidos pela cidade de forma igualitária. Por que, que um bairro é arborizado, outro bairro não é arborizado? Por que, que um tem saneamento, outro não tem saneamento, se foi toda a sociedade que pagou? Por que, que todos não têm uma moradia digna, saúde, meio ambiente, saudável, transporte? Tudo isso é uma produção coletiva de todos, mas cada um apropria de uma forma diferente. O direito à cidade é um direito que não é individual, é um direito coletivo, que é uma parte de um mesmo ninho, de um mesmo lugar. E também o professor David Harvey sempre traz um pouco a questão do direito à cidade, complementa, que é o direito de você decidir sobre os caminhos da cidade, que em outro sentido é o direito da participação efetiva. Então, o direito à cidade é um direito humano que tem que ser preservado e que tem que ser assegurado para todos. Acho que é importante dizer que, em cada lugar, quando a gente discute o direito à cidade, tem aspecto específico. Quando você discute direito à cidade no norte, tem toda a sua especificidade no nordeste, sudeste, cidade grande, cidade pequena, cidades que têm vocações diferentes, perfil étnico. Então, também não é simplesmente só catar o padrão e falar direito à cidade. É conseguir identificar as diversidades para que seja respeitada, as diferenças, os contextos, os históricos aqui. A professora Hermínia Maricato, ela sempre trouxe uma reflexão importante do analfabetismo urbanístico. Como, às vezes, a gente está vivendo na própria cidade, a gente é parte e a gente desconhece os interesses que determinam essa cidade, os mecanismos de funcionamento que levam a cidade a ser do teu jeito, os orçamentos, as questões da gestão, as legislações, são vários elementos que são determinantes para a cidade e nós que estamos nessa luta nem sempre conhecemos. Então, aqui é para trazer um aspecto que é fundamental que a gente conheça. Conhecer o nosso plano diretor, como que está, o que está determinando, as áreas de mananciais, quais são os interesses que estão prevalecendo, quem está ganhando com cada coisa. Então, acho que é importante a gente também, cada vez mais, buscar esse conhecimento. Outro aspecto da luta do direito à cidade é ouvir quem vive e fazer junto. Porque muitas vezes o que nós, quando estamos do lado de fora, olhamos é uma coisa, mas quem vive, às vezes a prioridade é outra. Por exemplo, quem vive na favela tem uma percepção da sua realidade, e quem olha de fora tem outra percepção. Porque é importante a gente levar em conta que é um lugar de vida das pessoas, é um lugar onde se troca o afeto, é um lugar onde se constrói as suas relações, é onde se vive muitas questões particulares e coletivas naquele espaço. Então, nós não podemos desconsiderar. Então, a luta pelo direito à cidade pressupõe diálogo, escuta, mas uma escuta empática, no sentido de escutar o outro na sua profundidade. E uma outra questão importante que a gente precisa estar ouvindo, que eu acho que tem trazido contribuições importantes, são as manifestações culturais para a gente compreender a cidade. Lembra daquela música? Está vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar, foi um tempo de aflição, era 4 construção, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois de pronto, olho para cima e fico tonto, mas vem um cidadão e diz: desconfiado, tu está admirado ou está querendo roubar? Lembra dessa música, Cidadão? E os rap têm trazido muitas músicas que traz a realidade também. É preciso que a gente esteja atenta para ouvir. Por exemplo, os Racionais e tantos outros têm trazido, e que conta a realidade nua e crua de quem vive ali também. Então, porque a cidade é afeto, a cidade é luta, é resistência, é violência, tudo isso. Não dá para a gente simplesmente tornar uma coisa mecânica aqui. Nós temos muitas lutas e nós temos muitas conquistas que nós não podemos desconsiderar. O Brasil e a cidade não é pior por causa de muitas lutas.
Acho que no contexto da resistência da ditadura militar, que é a luta pela democracia, pela liberdade, pelos direitos civis, principalmente, pelo direito de votar, nesse contexto começa a ressurgir a luta pelo direito à cidade, ou que a cidade seja mais comprometida com os mais pobres. É no momento que os trabalhadores urbanos começam a se reorganizar, começam a se derrubar os sindicatos pelegos e começa a criar um novo sindicalismo. E também no âmbito rural, quando começa as grandes mobilizações, inicia as lutas também dos movimentos sem terra, pelo direito à terra. Também no momento, principalmente no início dos anos 80, isso já, mas no final de 70 também, que são as grandes mobilizações da luta contra a carestia, inflação, desemprego, nesse contexto. E também o fundamental nesse contexto da luta foi a igreja comprometida com os mais pobres. Foi, por exemplo, a teologia da libertação, a organização das SEBs dos territórios foram fundamentais. E a prática da educação popular do nosso mestre, principalmente do Paulo Freire, onde reconhecia o saber de cada cidadão. E o grande referencial das lutas urbanas no Brasil é, sem dúvida, as comunidades eclesiais de base. Por quê? Porque é nessas comunidades que tinha a presença viva, primeiro, da esperança. A presença de escuta, de ouvir aquelas pessoas que estavam vivendo. Uma presença de reconhecer cada um como cidadão e como filho de Deus, e que todos têm que viver com dignidade e abundância. Era ali onde cada pessoa podiam ser escutadas, porque mais do que a gente falar muitas vezes, o fundamental na relação empática, das relações de onde você realmente acredita que o outro é criador, é ouvir. Ouvir as crianças, os velhos, os jovens, os doentes, que seja qualquer pessoa, daquelas, às vezes, as mais excluídas que precisam ser mais ouvidas. Também tem um papel importante associações de moradores, algumas organizações que iniciavam os partidos políticos e sindicatos também que tiveram um papel importante. Retomando aqui, que eu estava destacando, duas publicações importantes da Igreja para a luta urbana. Esse livro de 1975, São Paulo, Crescimento e Pobreza, que traz a realidade urbana dos trabalhadores que vão morar na periferia, todos os desafios que eles enfrentam. Então, traz todas as contradições urbanas. Uma outra publicação que foi essencial, de referência para a luta urbana, esse livrinho simples aqui, da CNBB, que chama Solo Urbano e Ação Pastoral, de 1982. Aqui traz a discussão do papel do Estado, a questão da função social da propriedade, das questões dos direitos da moradia, e também de toda a questão da ação pastoral. Nós temos algum desafio hoje, que a gente trouxe as lutas populares, todas essas conquistas, que chegaram até os anos 90, início do ano 2000, que veio construindo desde a época da ditadura, um pouco antes, e que vai mudando. A gente tem que repensar o que tem que ser a luta urbana e quais são os novos desafios. Tem os mesmos que continuam, mas quais são os novos? Nós hoje estamos vivendo um momento de retrocesso político, então nós temos que levar em conta como é que nós temos que fazer esse enfrentamento, onde cada vez mais o Estado está mais distante da população, que temos um grande desafio, porque isso perpassa na luta urbana. Tem um avanço do conservadorismo no aspecto do racismo, do gênero. Como que a gente entra nos territórios onde tem avançado as igrejas fundamentalistas ou as igrejas sem uma crítica social? Como entramos na luta urbana onde tem avançado o crime organizado? Como entramos na luta urbana onde a população tem outra expectativa? Muitos passaram a ser grandes consumidores. Aquela população que a gente às vezes lutava para que tivesse alguns acessos, hoje ele está preocupado também com congestionamento no bairro dele. Então, tem novas expectativas que a gente tem que levar em conta. Tem as novas mídias também no ambiente urbano, que a juventude tem acesso, os espaços de cultura que temos que levar em conta, e também as nossas narrativas, as nossas propostas não são muito compreendidas pela população. Então, nós temos muitos desafios a serem enfrentados aí nesse sentido, e que a gente tem que repensar. Mas o essencial, que desde o começo venho dizendo, é poder escutar a população.
Acho que é importante destacar que o direito à moradia não é produzir os grandes conjuntos habitacionais, é a gente repensar o que a gente está querendo quando a gente diz em moradia. É moradia que seja digna, mas nas áreas onde já tem infraestrutura, moradia também em vários aspectos, ter acesso à assessoria técnica, urbanização de favela, e tem tantas outras questões fundamentais na questão da moradia. A questão do saneamento básico, que eu falei no começo, que agora com a Covid-19, muita gente não tinha saneamento básico mínimo essencial. Então, água potável, saneamento, a questão ambiental, uma série de questões que são fundamentais. É a questão da segurança pública. Isso hoje é uma questão grave no direito à cidade. A polícia é para proteger a população, e ela não pode lidar e fazer o enfrentamento da segurança pública a partir do racismo, a partir dos preconceitos e todas essas questões. Outra questão é o meio ambiente. Não há justiça, como um bairro é arborizado e o outro não tem nada, onde tem todos os riscos. Muitas vezes o meio ambiente, as pessoas vivendo em situação de risco. E a falta de área de lazer também para os jovens, também é uma questão fundamental. Outra questão que nós não podemos deixar é a questão da transparência e controle dos orçamentos públicos. E outra questão que não é de hoje, a função social da propriedade. A cidade não pode ser negócio. Nós temos na Constituição brasileira que diz a função social da propriedade, função social da cidade. Então, são elementos que não podemos perder perspectiva. A cidade não pode ser negócio, porque qualquer cidade que é direcionada a partir do negócio, ela é destruidora de vida e destruidora do meio ambiente. Nós temos o direito à cultura, os jovens não têm espaço para reunir nas cidades, e cada vez que faz manifestações, sofre repressões por falta de espaço, falta de lugar, falta de reconhecer a cultura popular como uma cultura que tem que ser respeitada, tem que ser reproduzida e tem que ser valorizada. Nós temos que lutar por uma cidade também antirracista. A cidade, ela tem um desenho racista. Ela vem do racismo estrutural, que eu comecei a contar a história lá desde a Lei de 601 de 1850, mas ela prevalece. E a forma da cidade desenvolver, ela está construída nesse sentido. A mesma questão é a questão de gênero também na cidade. Porque que as mulheres sofrem violência na cidade, não pode estar sozinha num ponto de ônibus, não pode estar num lugar que se torna vítima de violência. Tem toda uma questão da falta de equidade de gênero, de ser reconhecida e respeitada. E também assegurar, tanto na questão racial e de gênero, a participação igualitária. Não pode um grupo que não vive a cidade estar decidindo pela cidade. Não vive porque muitas vezes é de uma outra classe social, ou porque não vive aquela realidade, por exemplo, que sofre a mulher quando sai da escola num horário mais tarde. Então, isso é uma séria questão. E uma outra questão que hoje é fundamental é a questão do direito à internet. Nós vimos que, com a pandemia, todos os problemas agora trazidos com as escolas fechadas, como o direito à cidade tem a ver com o direito à internet. O direito à internet é um direito humano, como diz o professor David Harvey. Direito à cidade é um direito humano. Então, você viver na cidade, você tem que ter o acesso à internet aqui. E, para concluir, eu queria dizer assim, então, nós temos experiências muito positivas a partir da luta, da resistência dos movimentos populares, do trabalho da igreja, trabalho de intelectuais que fizeram avançar a luta pelo direito à cidade, e que é preciso nos rearticularmos. É lógico que tem muita gente lutando, mas como fortalecer essa luta, essa compreensão que a cidade é um lugar para que todos possam viver dignamente e que é uma luta da vida contra a morte. É uma luta pela cidadania contra transformar as pessoas apenas em consumidor. E o que eu acredito muito, que toda a luta da transformação social, ela perpassa e inicia pelo território. É a partir das escutas, da empatia, das pequenas mobilizações, é do abraço, é do afeto, é da dança, onde a cidade seja espaço de libertação e não de repressão. Então, eu acredito muito, apesar de a gente ver tantas questões desafiadoras, mas eu acredito que é possível transformar, na medida
que a gente surgir essa vontade que todos nós temos. E esse espaço do curso de verão é todo ano esse espaço de fraternidade, de esperançar, de construir a luta popular. Então, pessoal, de uma forma muito corrida, breve, tentei dar uma repassada geral para que a cidade seja mais inclusiva, seja mais solidária e seja mais comprometida com os pobres. Obrigado, gente.